colocar nas vidas deles, Senhor, para que a Tua mensagem seja transmitida. Enche-nos de coragem, enche-nos de destemor, Senhor, enche-nos de ousadia para falar de Jesus Cristo a todos que conhecemos, Senhor. Ó Deus, nós oramos pelo irmão de tia Claudinha, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia dele, restaure a sua vida, Senhor, que o Senhor possa mantê-lo vivo, Deus, e possa curá-lo, Senhor, que o Senhor esteja transmitindo, Senhor, a Tua graça através dos médicos, Senhor, através do hospital, que tudo ocorra bem, Senhor, e que ele volte para casa seguro, Senhor, para a sua família. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a contar os nossos dias, Senhor, a viver o nosso tempo com sabedoria, Senhor, para em tudo que fizermos, podemos glorificá-lo, Senhor, edificar a nossa família, edificar a igreja, Senhor, e nunca venhamos a perder o nosso alvo, Senhor, que é Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Não passamos um dia sem ofendermos a Ti, Senhor, ou ao nosso próximo. Nós nos arrependemos, Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas e pedimos, Senhor, transforma-nos à Tua imagem e semelhança, mediante o Teu Santo Espírito que habita dentro de nós, Senhor. Fale ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, para nos submetermos completamente, Senhor, à Tua palavra, aos Teus mandamentos, aos Teus ensinos, e venhamos a ter vida, Senhor, e construirmos a nossa casa, Senhor, na rocha, que é o Senhor, e não na areia. Ó Deus, livre-nos, Senhor, da vanglória, livra-nos, Senhor, de uma vida, Senhor, que busca a prosperidade terrena, Senhor, que venhamos a focar os nossos olhos, Senhor, nos bens celestiais, nas mansões celestiais, nos altos céus, e viver, Senhor, a nossa vida em secreto, escondida em Jesus Cristo, Senhor, para termos a nossa única recompensa em Deus, Senhor, e não dos homens. Ó Deus, que o Senhor venha estar com a nossa igreja, nos ajudando no nosso trabalho, Senhor, nos conduzindo, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco o tempo todo. É a nossa oração, Senhor, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Em Mateus capítulo 6, nós já chegamos nessa parte do Sermão da Montanha. E eu gostaria de estar convidando os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, deixá-las abertas. Em Mateus capítulo 6, versículo 1. Vamos ler apenas o versículo 1 hoje. E à medida que nós formos avançando, parte por parte, dentro do assunto que nos será proposto hoje, a gente vai se aprofundando em cada tema, de acordo com aquilo que a palavra nos dá de direção, pois onde a palavra de Deus não tem voz, a gente também não deve ter, mas onde ela fala, a gente deve cavar as profundezas das riquezas do Senhor, para que possamos aprender, de fato, tudo aquilo que está nas Escrituras sobre aquele assunto. Nós já estamos habituados, e é bom a gente acompanhar esse exercício da igreja. Na quarta-feira, quando a gente vem para o culto, a maioria dos irmãos já vem com a expectativa de ouvir um sermão sobre o Sermão da Montanha. E isso é bom, isso é muito rico para a vida da igreja, porque de fato nós temos um norte, um ritmo, uma bússola para as nossas vidas. A nossa própria liturgia já tem sinalizado aquilo que será propagado através da pregação. Ou seja, nós apontamos para a pregação, para que a pregação traga luz aos nossos corações e traga graça do Senhor para as nossas vidas e traga o próprio Senhor Jesus Cristo anunciado através da mensagem do Senhor. Quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, nós precisamos entender que Jesus está chocando com a realidade que os fariseus, os mestres da lei daquela época, estavam habituados. Eles tinham 248 regulamentos e 365 proibições. Eles estavam ancorados na sua justiça própria em cima disso. 248 regulamentos. Como eles deveriam viver e o que eles deveriam fazer para que eles pudessem ser salvos. E 365 proibições para que eles pudessem agradar a Deus não fazendo aquelas coisas. Isso
levou a religião da época se ancorar nas boas obras, ou nas suas obras perfeitas para a salvação. Uma ideia que se tinha na época é o seguinte: se duas pessoas somente pudessem ser salvas, com certeza, uma delas seria um fariseu e a outra um mestre da lei. Eles estavam tão certos de que aquilo que eles tinham de lei era suficiente para ser salvos, as proibições, os regulamentos, que eles tinham uma vida completamente voltada para aquilo ali. Eles distanciaram o coração deles, no entanto, de satisfazer a vontade de Deus. Eles tinham apenas um peso sobre eles, de regulamento, de proibições, e não um deleite no Senhor para a obediência. E é bem diferente, irmãos. Os fariseus queriam cumprir criteriosamente as leis, não como um filho, preste atenção, que deve obediência satisfeita ao pai, mas como um escravo que deve obediência a um senhor de escravos. E é completamente diferente. A imagem que você precisa entender é aquela parábola que Jesus explica, talvez que lança luz sobre esse texto. O filho pródigo. O filho pródigo saiu, desobedeceu, descumpriu, mas ele se arrependeu. E quando ele volta ao pai, ele volta disposto a obedecer o pai. Enquanto o filho que estava em casa tinha tudo que ele tinha que fazer como obediência a um senhor de escravos, não a um pai. Ele estava em casa, ele tinha direito a todas as coisas, ele tinha parte com o pai, a mesa era servida para ele, tudo era direito dele. Mas a expectativa do filho que ficou em casa era o seguinte: eu estou fazendo tudo para um senhor de escravos, não com obediência satisfeita, mas com um peso para a obediência. Os crentes atuais precisam entender que a obediência a Cristo não é um fardo pesado imposto pelo regime da lei, mas é a condição que a graça nos coloca. Obediência é uma condição que a graça nos coloca, irmãos. Você só é capaz de obedecer por satisfação e prazer, porque a graça operou. E a graça foi como um trilho, lembra da última mensagem? Na frente de vagões. Vagões que nós somos conduzidos pelo carro, ou nós chamamos de Maria Fumaça, né? Muitas vezes, o motor que puxa todos os vagões é a lei. Né? A locomotiva, né? A locomotiva, ela é a lei. Nós somos os vagões e a graça é o trilho. E nós só conseguimos caminhar, irmãos, porque tudo em Cristo foi satisfeito. E através de Cristo nós temos essa condição. A diferença de viver com alegria, de obedecer ao que Deus nos chama. Há uma enorme diferença entre fazer isso, viver com alegria, obedecendo ao que Deus nos chama amorosamente a obedecer, e nos capacita com a sua graça, com a diferença com viver, né, como a quem deve obrigação, o senhor de escravos, com medo de ser punido, com medo de alguma forma não atingir os objetivos, e por isso o coração é pesado. Martinho Lutero lutou muito com isso antes de largar de fato e sair da realidade de monastério, de mosteiro, onde ele se colocava em severas punições pessoais, autoflagelo, para satisfazer a Deus diante dos seus pecados. Ele mesmo se punia, se autopunia, se flagelava, porque ele dizia: Deus tem um rigor pesado sobre mim, porque eu sou um pecador. Até que Lutero então entende que a realidade de pecado estava, para aqueles que se renderam a Cristo, absolvidas no castigo da cruz, e agora ele só devia a obediência graciosa, e não um fardo pesado de obediência. Foi isso que fez Lutero romper com o peso da exigência de uma lei moral impossível de ser atingida, aplicando autoflagelos, e descansar na graça que conduz à obediência. A ideia farisaica era mais no sentido comportamental do que no entendimento e na
origem de tudo, o coração. Eles queriam vestir uma roupa e ter um comportamento regido por aqueles 248, obrigado, Helena, por aqueles 248 regulamentos e por aquelas 365 proibições. Então, eles voltavam o seu comportamento para vestir essas roupagens. Por isso, Jesus disse em Marcos capítulo 12, versículo 30, amarás, pois, o Senhor, preste atenção, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Tudo começa no coração. O capítulo 5 de Mateus foi um chamado a olhar para os nossos corações, fazer uma autoavaliação e ir a fundo nas nossas intenções, para então agora nós não nos apresentarmos como fariseus, que querem ter uma vestimenta religiosa, sem tratar dos seus corações. Esconde, é podridão, irmãos. Aquele que quer ser um mero religioso, ele sempre está buscando esconder alguma coisa que de fato ele é quando ninguém o vê. Isso tem um grande perigo, porque uma hora as coisas vêm à tona, e nós somos envergonhados, e o pecado se torna um escândalo. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes assim, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. O desafio é: devemos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 nos diz assim: assim seja, comendo, bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o chamado de nos guardar de fazer, para que os homens vejam, é que nós venhamos entender que nós não fomos chamados para exibir o motivo pelo qual nós somos salvos, mas somos chamados para glorificar a Deus, e assim os homens verem quem nos salvou. Se você inverter a ordem dos fatores, você está infringindo o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor nos chama a glorificar a Deus, a prestar a Ele somente culto, e esquecer de fato que não tem nada para a gente, é tudo para Ele. Só que o versículo 32 e 33 de 1 Coríntios, ele nos chama para entendermos o peso de fazermos para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que eles sejam salvos. O que essa realidade nos ensina, que Paulo está acrescentando ou concluindo a ideia dele de fazer para a glória de Deus, é que nós não devemos nos apresentar aos homens como exibicionistas da fé, para que os homens nos vejam, porque quando nós nos apresentamos como falhos, miseráveis pecadores que somos, e somos sujeitos a falhas, os homens estão olhando para a gente, e quando nós falhamos, os homens dizem: viu? Estava falando em nome de Deus. E aí nós nos tornamos pedra de tropeço. Quando Deus nos chama a não nos exibir diante das pessoas para fazer qualquer coisa, mas fazer para Ele, para a glória dEle, primariamente, Ele está nos chamando a uma responsabilidade de apontarmos para Ele e mostrarmos ao mundo quem nos salvou, e não qualquer outro feito em nossas vidas. Por isso que Timothy Keller diz que o Evangelho, a pregação do Evangelho, não é um testemunho pessoal. A pregação do Evangelho é quando você anuncia Cristo. Quando você quer se apresentar diante das pessoas e fazer alguma coisa para ser visto, isso não tem nada a ver com o Evangelho, irmãos. Isso não tem nenhum significado para a salvação de ninguém. Qual é a pergunta número 1 do breve catecismo de Westminster? E também está no catecismo maior.
Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? As nossas crianças já estão estudando com a gente. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós nos apresentamos diante dos homens para ser visto pelos homens e não para glorificar a Deus, nós vamos entrar no assunto do texto explícito para entendermos. Nós somos chamados, irmãos, a glorificar a Deus e gozá-lo, e não a satisfazer a plateia. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é que nós queremos plateia para tudo. Nossa motivação para postar alguma coisa na rede social, alguém vai curtir. Nossa satisfação por apresentar um vídeo aqui do nosso canal, será qual é? Será que alguém vai deixar um like lá? Nós estamos envolvidos em um sistema que exige de nós, de alguma forma, dizer aos outros o que é que nós estamos fazendo. Por isso temos os stories, os status, os reels e tantas outras formas de apresentar aquilo que nós somos. E muitas vezes nós apresentamos uma figura inverídica. Nós apresentamos algo que não é verdade. Por que ninguém faz um vídeo quando o filho está fazendo pirraça e coloca na internet? É feio, pô. Por que ninguém faz um vídeo decepcionante na carreira do trabalho? Olha, eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu perdi a minha gratificação, eu caí de posto. Ninguém faz isso, irmão. Faz quando quer apresentar o quê? Olha, eu subi de posto, estou aqui, ó, agora estou sendo gratificado. Não, ninguém quer saber disso. Porque nós queremos apresentar muitas figuras ao mundo que não são verdades. Então não se apresente, irmão. Fica quietinho no seu canto. Fica quietinho. Você é chamado para glorificar a Deus publicamente. Isso é uma verdade. Paulo disse: quero que vocês façam súplicas e orações nas praças, estendendo as vossas mãos. Como que isso não vai ser visto? Isso vai ser visto. Só que não é para você ser visto. É para você fazer isso diante de Deus, para que as pessoas glorifiquem ao Pai. O texto nos orienta a 3 ações. E agora nós vamos olhar o texto aí. 3 ações. Guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se assim vocês fizerem, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Primeira ação: ter ações não para serem vistos. Isso não significa que você não deve fazer nada. Alguém pode se esconder atrás dessa verdade aqui. Eu li na palavra de Deus que eu tenho que guardar, ou que eu não tenho que fazer nada para os homens não verem o meu viver, ou verem o que eu estou fazendo. Não é verdade, irmãos. Tiago, capítulo 2, versículo 17, nos adverte o seguinte: desse modo, a fé sem obras é morta. Desse modo, em relação à fé, ela por si só, não acompanhada de obras, ela está morta. E o que isso significa? Isso significa que para a gente ter fé, a gente tem que fazer alguma coisa. Para a gente ser salvo, a gente tem que fazer alguma coisa. Para a gente conseguir atingir um padrão de vida que glorifica a Deus, só vamos atingir se a gente acrescentar alguma coisa à obra que Ele fez por nós na cruz? De maneira nenhuma, irmãos. Não significa isso. E Lutero relutou em reconhecer a epístola de Tiago durante muito tempo. Ele considerou durante muito tempo a epístola de Tiago não canônica, porque ele achava que tinha um conflito entre Tiago e Romanos. Romanos fala: vocês são salvos pelo mérito de Cristo, as obras não significam nada. E Tiago diz: olha, sem obras a fé é morta. E só depois que Lutero entendeu que ela
se sustentam e se completam as duas epístolas, as duas cartas, é que ele entendeu e comentou o seguinte: Deus nunca precisou, não precisa e nunca vai precisar de nossas boas obras, mas o nosso vizinho sempre vai precisar delas. Entendeu? Porque você tem que fazer alguma coisa? Não é porque você faz e Deus precisa muito, como um pedinte que quer que alguém faça alguma coisa por ele. Não, você faz alguma coisa, irmão, porque você tem fé. E porque você tem fé, você entende que o seu vizinho, o seu próximo, aquele que está ao seu alcance, precisa que você faça alguma coisa. Isso não vai te acrescentar a salvação. Você é salvo somente pelos méritos de Cristo, pela fé, mediante a fé e pela graça. Agora, você faz alguma coisa, você tem ações, porque você é salvo, e não para ser salvo. É diferente. O texto nos chama a guardar-nos de praticar os atos de justiça diante dos homens, para serem vistos pelos homens. Mas praticar os atos de justiça para glorificar a Deus e para que as pessoas vejam a glória de Deus, não está proibido aqui nesse versículo. Segundo, o texto nos chama a se guardar de atos de justiça invalidados por nossa vida privada. E nós precisamos entender o que são atos de justiça, irmãos. Talvez muitas pessoas aqui não entendam isso. Atos de justiça. Muitas pessoas que vão nos assistir posteriormente não entendem o que é um ato de justiça. Ato de justiça, resumidamente, de modo claro para você entender, é você fazer a vontade. Atos de justiça, irmãos, é você fazer aquilo que Deus requer de você, aquilo que Deus nos ensina na sua palavra que nós devemos fazer. Atos de justiça vai desde um copo d'água frio, até mesmo você poder obedecer aos seus pais. Atos de justiça é aquilo que está nos revelado como um chamado à obediência, e nós fazemos. Atos de justiça vai desde dirigir prudentemente, até você saber ser respeitoso no trato com um colega de trabalho. Atos de justiça é você andar de modo digno do Evangelho. Não é só você dar uma cesta básica, não é só você fazer uma obra social, qualquer que seja. É você entender que tudo na sua vida irá exigir um comportamento à luz das Escrituras. Os exemplos, irmãos, de se guardar de atos de justiça diante dos homens, Jesus vai usar 3: oração, dar esmola e jejum. Ele vai falar dessas 3, nós vamos olhar. Mas como que nós invalidamos, ou devemos nos guardar de invalidar os nossos atos de justiça por nossa vida privada? Quando nós queremos fazer para fora, e para nós mesmos, ou dentro da nossa casa, nós não fazemos. Nós não temos uma vida pessoal voltada para aquela realidade. Nós só queremos fazer alguma coisa para as pessoas verem. Esmola, os exemplos que Jesus usa. Primeiro, esmola, versículo 2 ao versículo 4. Ele diz assim: portanto, quando você der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão.
Versículo 3 ele diz: mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Nós precisamos nos preocupar com a nossa vida privada, aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. O que os fariseus faziam? Quando eles iam dar esmola, eles contratavam um corneteiro e mandavam o cara tocar para chamar a atenção. E quando todo mundo olhava, ele fazia alguma coisa. Olha aqui como que eu estou ajudando, olha aqui o que eu estou fazendo. E o assunto está muito claro, irmão. Não sei se foi no culto de domingo, não sei. Eu sei que num culto por aí, nós tivemos uma irmã da nova geração de crente dando esmola. Essa irmã da nova geração crente é casada com outra mulher. A igreja que ela deu esmola e tocou trombeta para todo mundo ver é pastoreada por uma pastora. E aí, como diz um irmão aqui da igreja: pastor, não tem só uma coisa errada não, está tudo errado. Está tudo errado. Mas, à luz desse texto, o que eu quero chamar a atenção é que ela fez questão que todo mundo soubesse o que ela estava fazendo. E, lamentavelmente, muitas páginas fizeram o quê? Fizeram tudo o que ela queria. Deu palanque. E o pior de tudo isso é que a esquerda petralha do momento pegou toda essa publicação e publicou nas maiores páginas de jornais hoje, irmãos. Folha de São Paulo, esses jornais partidários, eles publicaram, tipo assim, o ápice do evangelicalismo da esquerda. É isso, é dar esmola para todo mundo ver. E já era, já foi. A esmola, que antigamente fazia muito mais sentido do que talvez nos dias de hoje, e nos grandes centros faz muito mais sentido falar sobre isso, irmãos, é simplesmente você dar alguma coisa a algum necessitado. Não precisa ser necessariamente colocado o termo esmola. Você dá uma roupa para quem precisa. Você dá um alimento, uma cesta básica para quem está necessitado. Você fazer isso para ser visto, chamando atenção para o que você está fazendo, está errado. Muitas vezes nós ficamos constrangidos quando nós vamos fazer alguma coisa e alguém quer tirar uma foto do que nós estamos fazendo. Muitas pessoas hoje vão fazer algum ato desse de justiça, que é certo fazer, mas ela constrange a pessoa que está recebendo, fazendo um vídeo, uma postagem, trazendo vergonha, talvez, para aquela pessoa. À luz desse texto, nós precisamos entender, não que devemos deixar de fazer, mas que nós devemos fazer da maneira certa, de modo bem discreto, de modo secreto. Porque quando você faz aparecendo para as pessoas, você está já recebendo de pronto o seu galardão ali. Porque o que a pessoa viu, te aplaudiu, beleza, que coisa bonita, pronto, tá bom, já era. Você perdeu o direito de receber o galardão do Senhor e trocou por receber o aplauso dos homens. Vanglória. Vanglória. Jesus fala também sobre esse exemplo da vida privada e pública, quando ele fala sobre a oração, versículos 5 a 8, ele diz o seguinte: enquanto orar e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Olha que ele usa hipócrita, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Jesus está chamando a gente para não ser visto pelos homens, para não fazer porque alguém vai ver, e eles gostam de fazer isso. Eles gostam de fazer para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Mas vocês, quando orarem, entrem no teu quarto, feche a porta e ora ao teu pai,
que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. O que significa Jesus está usando, e Mateus está usando, hipócrita, a palavra hipócrita. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no tempo de Jesus, já existia o teatro grego. E não se pintava o rosto como se pinta hoje. E nem se caracterizava de vários personagens pintados. Eles usavam máscaras. E o hipócrita era aquele que usava a máscara para fingir determinados atores, né, personagens. Ele colocava a máscara de alegre, de triste. É como se fossem os emojis de hoje. Tem um emoji triste, alegre, rindo, e era uma máscara fixa. E aquele personagem representava com aquela máscara, aquela figura. E a figura de hipocrisia é exatamente essa, é colocar uma máscara. Não é verdade o que ele está fazendo. É uma mentira. E o pior do que se apresentar diante dos homens para fazer alguma coisa, é se apresentar diante dos homens para fazer alguma coisa mentirosa, que não é verdade, não está no seu coração. Você não tem intenção certa no seu coração. E o último exemplo que Jesus usa, o versículo 16 ao 18, sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, mais uma vez, pois eles desfiguram o rosto para aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Você está buscando fazer alguma coisa para ser recompensado pelos homens, ou você está buscando fazer em obediência a Deus, para glorificar a Deus e ser recompensado por Deus? Eu quero te dizer uma coisa, glorificar a Deus com os seus atos talvez seja a maior recompensa que você já tem, irmão. É um privilégio fazer alguma coisa para glorificar a Deus. O que esse versículo nos chama? Quando a gente jejua, a gente deve cortar o nosso cabelo, passar loção pós-barba, passar perfume, vestir roupa bonita, direitinho, andar com o rosto alegre, e não como um peso, tristonho, envergonhado, querendo fazer como os reis no Antigo Testamento faziam, em época de jejum. Vestiam um pano de saco, sujavam o rosto de cinza. Jesus está falando, não é assim. Vocês têm que jejuar na presença do Senhor, para glorificar a Deus. Nós vamos ver sobre a prática do jejum, o chamado ao jejum. Mas hoje eu quero dizer que nós não devemos fazer jejum e desfigurarmos com jejum. Nós vamos fazer o jejum, ele é secreto e ele deve ser feito para a glória de Deus. Terceiro ponto que o versículo nos chama, irmãos, é esse: não buscar a recompensa pelo que fazemos. Tudo que você faz não é uma moeda de troca para Deus te dar alguma coisa. O texto é claro, ele diz que aqueles que fazem para glorificar a Deus e não para agradar os homens, eles vão receber recompensa, é galardão. Eu não sei o que é galardão. Eu sei uma coisa, galardão não é daqui, é coisa do céu. Segunda coisa que eu sei sobre galardão: somente Deus pode dar. Você não vai conseguir atingir metas e objetivos nessa vida que te dê condições de ter galardão por si mesmo. Só Deus pode dar. E você não sabe qual é o peso dessa moeda. Só Deus sabe. Toda vez que você buscar fazer alguma coisa para receber recompensa de Deus, a sua intenção já está errada. Se a sua motivação não for glorificar a Deus, você já perde seu direito de galardão, de início, de cara. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, nos diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Parênteses, para aí, vamos comentar o texto. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Irmão, lavar a louça para ajudar
na sua casa, é para ajudar quem? Primariamente, as nossas esposas nas tarefas de casa, para ajudar, para contribuir. Agora, você deve fazer isso de todo o coração, não com a finalidade principal para sua esposa, mas como para o Senhor. Quando você faz uma comida gostosa, você que é esposa valorosa, que é dedicada ao seu lar, você quando faz uma comida gostosa para o seu marido, você deve fazer de todo o coração como para o Senhor, primariamente. Quando você vai trabalhar, vai dar aula, quando você vai fazer as suas tarefas do seu trabalho, você faz porque é o pão da sua mesa, você faz porque é o sustento, são seus projetos que estão ali para você custeá-los, tudo isso é legítimo. Mas, primariamente, quando você faz uma arte bonita, Miguel, de todo o coração como para o Senhor. E quando você fizer isso, você vai passar a ter deleite no que você está fazendo. Por que muitos cristãos, eles são terrivelmente profissionais? Péssimos. Porque muitos cristãos não conseguem atingir os objetivos domésticos. Isso é uma desgraça na sua casa. Porque eles ainda não entenderam que os seus corações devem estar voltados para tudo que eles vão fazer, como que para o Senhor. Por isso eles não têm deleite. Levanta para trabalhar, segunda-feira, que desgraça. De novo, lá vou eu para o meu trabalho. Estão buscando a glória de homens. Estão buscando serem vistos pelos homens e ainda são vistos pessimamente porque fazem mal e dão mau testemunho. Se levantar e falar assim: vou viver o meu dia para o Senhor, tudo que eu fizer para a glória do Senhor, você vai ter uma nova mentalidade debaixo desse sol, que é só repetição, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, irmãos. Viver uma vida debaixo do sol sem buscar glorificar a Deus é correr atrás do vento. Por último, você incorre ou cai na armadilha da sanguessuga. Dá. Quanto mais tem, mais quer. E nunca está satisfeito, porque não entendeu que tudo que você vai estar fazendo é para glorificar a Deus. É como para o Senhor. O versículo segue dizendo: como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Nós não somos servos do pecado, não somos servos do mundo, não somos escravos do sistema, não somos dominados pelo dinheiro, pelo tempo, pela correria, pelo fast food da vida. Nós somos servos de Cristo. Por isso, quando nós fazemos para Cristo, para a glória de Deus, é que nós achamos o contentamento no que fazemos, irmãos. Faça e deleite-se. Não é deixe de fazer, não é se enclausure, não é fuja de responsabilidades, é faça, mas faça como para o Senhor. Eu tenho uma filosofia de vida, irmão, com relação ao meu trabalho. É o meu padrão. Eu estou fazendo, não interessa se o funcionalismo público no Brasil é uma desgraça. A mentalidade do funcionalismo público no Brasil é péssima, que produz funcionários que estão preocupados que chova ou faça sol no final do mês cai na minha conta. Não me interessa. E os miseráveis, nos mais altos escalões do funcionalismo público, que são o judiciário, o legislativo, o executivo, ainda roubam quando vão exercer suas funções. Não estão preocupados em fazer para a glória de Deus, fazer para Cristo. Eu não estou preocupado se eu estou fazendo mais e alguém está fazendo menos, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Se ele não está fazendo, o problema é dele. Eu não estou preocupado se eu produzo 10 vezes mais do que o outro. Poxa vida, está caindo na minha costas. E infelizmente, o funcionalismo público é isso. Quanto mais você faz, mais serviço você vai ter. Não tem para onde correr, tá? Quanto mais excelente você for, mais exigido você será. É a mentalidade do domínio que impera no sistema.
Infelizmente. Agora, como que você consegue então, pastor, ter deleite? Eu tenho deleite porque eu faço como para o Senhor, meu. Eu abro os correios para a glória do Senhor. Eu vou fazer minhas tarefas para a glória de Deus. Quando alguém não faz, seja por corpo mole, seja porque é ranzinza, seja porque é fraco, não me interessa. Eu faço. Eu faço por quê? Porque você quer ver os números e os resultados. Não estou nem aí para isso. Quero fazer para a glória de Deus. Perceba que Jesus está nos chamando a não nos apresentar diante dos homens, dizendo, olha como que eu sou bom fazendo. Mas você dizendo, olha, eu faço, eu tenho que fazer, e não fujo da responsabilidade de fazer, porque eu faço para a glória de Deus. É um testemunho vivo fazer isso, irmãos. Fugir do corpo mole, se envolver com responsabilidades que te exigem mais, ser comprometido com a realidade que está à sua volta, de exigir que você seja homem, mulher, que você seja pai, que você seja mãe, que você seja um profissional, que você seja um vizinho, tudo que está à sua volta e te exige, você deve entender, eu estou sendo exigido porque Deus quer ser glorificado através da minha vida. E você vai, beleza que eu estou sendo exigido, que bom. É uma oportunidade para eu glorificar a Deus. É o famoso, na era da reforma, coram Deo. Coram Deo é uma vida toda para a glória de Deus. Em tudo. Exatamente em tudo. Você deve praticar os atos de justiça, mas com a intenção certa, não para ser visto pelos homens. Não para ser visto pelos homens, mas para glorificar a Deus. O resultado disso tudo é Deus ser glorificado, o Evangelho ser validado através do nosso testemunho, e nós temos oportunidade, irmãos, de propagar o Evangelho. Me chama muito a atenção, quando nós falamos dessa realidade de dar esmola, de fazer alguma coisa, para a gente encerrar. Quando os discípulos de João Batista vieram perguntar a Jesus, olha, João Batista mandou perguntar como que está acontecendo aqui, o que você está fazendo, e Jesus disse, olha, vai lá e diga para João que os enfermos são curados, os demoniados são libertos, e aos pobres o Evangelho é pregado. O que isso nos aponta, irmãos? Que Jesus está dizendo, vocês podem fazer alguma coisa pelos pobres, mas o Evangelho tem que ser pregado. É aí que cai toda a falsa teologia da missão integral, teologia social, ela cai por terra, porque a finalidade de tudo é glorificar a Deus e propagar o Evangelho, e não um fim em si mesmo. Comprometa-se com Cristo. Eu não quero que você se comprometa comigo, com a igreja, com um letreiro, com uma filosofia. Comprometa-se com Cristo, dizendo, Jesus, fui liberto, fui salvo, a graça superabundou sobre a minha vida, eu entendo que eu sou capacitado à obediência por causa da graça, eu quero te obedecer, fazer o que o Senhor me chama para fazer, para que o Senhor seja glorificado. E que Deus nos dê deleite em fazer tudo para a sua glória. Amém? Senhor, nos guarde, Senhor. O Senhor nos chamou a nos guardar de não praticar os atos de justiça para sermos vistos pelos homens. E nós oramos, Senhor, nos guarde de fazer qualquer coisa para a nossa própria glória, para que os homens nos aplaudam. Mas que tudo em nós seja uma seta clara, apontando para Cristo. Por que eu faço isso? Porque Cristo me salvou. E se Cristo me salvou, Deus deve ser glorificado, Ele é exaltado. Ó Deus, nós te suplicamos, para que o Senhor venha nos purificar nos nossos atos, para que os nossos atos de justiça não sejam como trapos de imundícia, conforme Isaías 64, versículo 6 nos aponta. Deus nos ensina a fazer certo, o que o Senhor quer que façamos, para que nós venhamos glorificar o Senhor com tudo que nós venhamos fazer, ó Deus. Nos ensina a ser pais, mães, maridos, esposa, vizinhos, profissionais, filhos, nos ensina a ser membros de igreja, nos ensina a ser líderes na igreja, nos ensina, Senhor, a ser
tudo, Deus, para a sua glória, Senhor, para que possamos achar o verdadeiro significado de tudo que estamos fazendo. Não um fim em si, mas um meio pelo qual o Senhor é glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Oração silenciosa, estamos assim encerrando. Estude o Sermão da Montanha, busque ler. As mulheres estão comprometidas à leitura de Gálatas, estão lendo Gálatas para se encontrarem e estudarem juntas a carta de Paulo aos Gálatas. Você que é mulher é chamada a isso, que você se comprometa a isso. Nós temos domingo 7 horas da manhã, reunião de oração dos homens aqui na igreja. Você também é convidado a estar com a gente. Tem sido bênção, tem sido um momento oportuno para a gente orar, compartilhar a palavra. Os irmãos que vêm, cada um compartilha aqui um versículo, comentam um versículo e oram. Nós louvamos ao Senhor com músicas bem encorajadoras na fé, e isso tem sido bênção para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você seja constrangido, convidado, atraído pela maravilhosa graça a estar com a gente aqui nesse tempo. Deus abençoe.